eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que incomoda muita gente, inclusive os jornalistas, né? Quem nunca se viu numa situação em que não sabe se a palavra é escrita com S, ou com Z, ou com dois S, com C cedilha? Quem nunca ficou em dúvida diante de uma palavra, se ela pode ou deve ser empregada naquele contexto, naquela frase, né? Então, para tirar algumas dúvidas, minhas pessoais, suas, a gente trouxe para conversar com a gente um professor de português, uma pessoa especializada na nossa língua, que é uma língua bonita, rica e que alguns dizem que é difícil, outros têm muita facilidade. E quem vai nos responder se é difícil ou se é fácil é você, professor Washington Ramos. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Douglas. Eu me sinto honrado em estar aqui com você para conversarmos sobre a nossa tão querida e necessária língua portuguesa. A nossa língua que, em algumas situações, professor, não sei se o senhor comunga comigo, ela é desprestigiada, ela é, digamos assim, maltratada, assassinada até, né? Então, o que nos levou a trazê-lo aqui foi exatamente essa sensação de que a língua precisa estar ali sendo lembrada, a nossa língua mátria, pátria, a nossa língua na sua versão ou no seu modelo original. Porque deturpações da língua estão hoje em todo canto, né? A internet nos proporcionou muitas facilidades de conhecimento, muito acesso ao conhecimento, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que, ao invés de ensinar, faz a gente desaprender, né? É verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O senhor que estudou a vida toda, foi professor, se qualificou, se especializou nesta área. Como é que o senhor vê essas situações que eu acabei de relatar? Olha, Douglas, eu vejo com tristeza, mas infelizmente é uma coisa que existe, né? Falta um pouco mais de respeito ao nosso vernáculo, ou seja, um pouco mais de respeito à maneira objetiva como devemos tratar a língua portuguesa, porque o vernáculo é a língua, é o idioma tratado de maneira mais objetiva possível, né? Com base na correção, na objetividade, na clareza. Então, falta um pouco mais de respeito e falta também um pouco mais de amor ao idioma. Falta um pouco mais de amor à língua portuguesa, de se gostar da língua portuguesa, porque nós não temos nada mais íntimo do que o idioma. Nada nos identifica mais do que o idioma, né? O idioma, o que nós temos de mais íntimo é o nosso pensamento, são as nossas ideias, e nossos pensamentos e nossas ideias se efetivam através do idioma. No caso nosso aqui, através da língua portuguesa. É o que nós temos de mais intrínseco, de mais íntimo, a língua portuguesa. Mas, infelizmente, falta um pouco mais de respeito, falta um pouco mais de amor à língua portuguesa. Veja bem, inclusive isso pode ser dito em relação a muitos escritores. A única escritora que eu li um texto dela em que ela diz que ama a língua portuguesa é Clarice Lispector. Eu não vejo outros autores brasileiros, portugueses, né, outros autores que usam a língua portuguesa. Eu não vejo esses outros autores dizerem que gostam da língua, que pelo menos gostam da língua portuguesa. Essa declaração ela é importante, você está se manifestando a favor da língua e fazendo essa declaração de amor, porque ela é pedagógica, né? É pedagógica e é também necessária, ou seja, é preciso que a gente goste mais do idioma que a gente usa, no caso a língua portuguesa. É preciso que a gente ame esse idioma, é preciso que a gente o valorize, é preciso que a gente procure usá-lo da maneira mais objetiva possível, para que haja compreensão, porque
Compreensão é uma coisa altamente necessária entre as pessoas. Veja bem, eu comparo o uso vernacular, o uso vernáculo, ou seja, o uso correto e objetivo da língua portuguesa ou de qualquer idioma, com os juízes e bandeirinhas numa partida de futebol. Veja bem, uma partida de futebol internacional, por exemplo. O juiz é inglês, um bandeirinha é francês, o outro bandeirinha é holandês, vamos supor. E todos eles se entendem porque aquelas regras que vão ser porque falam a mesma língua, né? A mesma língua, no caso, as regras do futebol. Do futebol. Então, existem as regras na língua, no idioma, no caso a língua portuguesa, não para humilhar ninguém, não para ser difícil, mas para fazer com que as pessoas se entendam mais. Porque se entender, compreender, compreensão é essencial no relacionamento humano. Professor, dá para misturar o critério linguístico, a exigência das regras linguísticas com ideologia? Eu estou lhe perguntando isso porque eu vi recentemente uma entrevista de Paulo Freire, onde ele dizia que a linguagem, a nossa língua portuguesa era opressora. Não, de jeito nenhum. A língua não pode ser vista como uma opressão. Ela é aberta a língua portuguesa, qualquer idioma. A língua portuguesa ela é aberta a qualquer ideia. Independentemente... Eu concordo com o senhor, até porque eu entendo, por exemplo, que a língua portuguesa, por mais que ela seja, digamos assim, ela corretamente ainda seja um privilégio de algumas elites, mas ela é aberta no sentido de que qualquer pessoa pode acessá-la. Pode, qualquer pessoa. Eu acho que ela é democratizada a partir daí. Ela é democratizada primeiro por ela ser democrática, no sentido de que ela pode ser acessada e aprendida e apreendida. Tranquilamente. Né? E depois porque a cada tempo, a cada ano que se passa, mais e mais pessoas vão tendo acesso à educação. Claro. Nesse aspecto, ela quebra esse raciocínio de Paulo Freire. Mas, infelizmente, Paulo Freire é tido como um guru por muita gente, né? Até de forma formal ou informal, ele é o patrono da nossa educação. Olha, Douglas, eu tenho duas coisas a falar sobre isso aí que você falou. Primeira coisa, peguemos o caso de Machado de Assis, filho de uma doméstica e de um pintor de paredes. E se transformou pobre, num gigante. E se transformou num dos maiores escritores da língua portuguesa. Um dos maiores cultores do nosso vernáculo, da língua portuguesa escrita corretamente, elegantemente, objetivamente. Você não encontra erro. É muito raro você encontrar algum erro gramatical nos livros de Machado de Assis. Um cara que veio lá de baixo. Não é? Então essa coisa de que é opressora, de que é das elites, não se sustenta. A língua portuguesa é aberta a qualquer pessoa, não é? E o segundo aspecto que eu quero colocar, que não tem muito a ver com o sentido do nosso programa, mas da nossa conversa aqui, é sobre Paulo Freire, que de tanto ouvir falar desse cidadão, eu resolvi ler o livro mais famoso dele, Pedagogia do Oprimido. E fiquei decepcionado. Porque pelo seguinte, porque eu li o livro, fiz uma leitura anotando as coisas, e eu percebi o seguinte, fiquei atento às citações. Ele não cita grandes pedagogos brasileiros, como Anísio Teixeira, tá certo? E Anísio Teixeira, e outros que eu não lembro o nome agora, ele não cita também grandes pedagogos europeus e norte-americanos, como Dewey, ele não cita Piaget, ele não cita Freinet, ele não cita esses grandes educadores. Aí ele vai citar, lá no Pedagogia do Oprimido, ele vai citar Fidel Castro, Mao Tse Tung, Che Guevara, pelo amor de Deus. E o Anísio Teixeira batalhou muito, Douglas. E qual foi a contribuição que Fidel Castro deu para a educação?
ou o Mao Tse Tung, né? Exato. Aí eu fiquei indignado e resolvi não ler mais nada desse cidadão. Respeito, mas não pretendo ler mais nada dele. Até, e veja bem, outra coisa. O Anísio Teixeira, Douglas, ele batalhou muito, mas muito mesmo, por uma educação pública de qualidade aqui no Brasil. Ele com essa sua intenção de uma educação pública de qualidade para todos, ele chegou a ser chamado de comunista, chegou a ser desrespeitado sendo chamado de comunista. Ele queria simplesmente isso. E existem outros que eu não me lembro agora, mas existem outros grandes pedagogos brasileiros que não estão citados, grandes pedagogos internacionais que não estão citados no Pedagogia do Oprimido. E o cara vai citar... Ali é uma obra direcionada, professor. A gente tem que reconhecer isso. Bom, eu fico imaginando que se o senhor se assustou com o Paulo Freire, como eu me assustei também, o senhor deve se assombrar com essa linguagem hoje de gênero, né? Agora essa questão do gênero, de se... Pelo que eu tenho compreendido, Douglas, não sei se estou certo, mas pelo que eu tenho compreendido, parece que estão querendo colocar o gênero neutro. Sim, na língua portuguesa hoje. Eu tenho a impressão que essa turma que está tentando isso aí se esquece de que no latim, idioma do qual o português vem, no latim existiu o gênero neutro. Mas evoluiu para um gênero único, né? E no português só tem o masculino e o feminino, né? Se criou. Então, talvez essa turma esteja se achando assim... está fazendo uma grande inovação, estão fazendo uma coisa que já existia no latim e sem ideologia, porque eles fazem com ideologia. É como se fosse um progressismo retrógrado, né? Exatamente, porque tem um sentido ideológico, no sentido de querer combater preconceitos e tal. O senhor acha que caberia, professor, todes na nossa língua? Olha, Douglas, eu prefiro não usar. Até outra coisa, olha, eu entendo que é muito importante uma coisinha chamada objetividade. A palavra todos já engloba todos. Engloba todos. Não precisa. Outra coisa, se você chega a um lugar, basta você dizer, seja manhã, ou tarde ou noite, você dizer boa noite. Se você diz boa noite para as pessoas que estão ali, é claro que você está se referindo a elas. Boa noite a todos, a todas e a todes, né? Boa noite é altamente, ou bom dia, ou boa tarde, já é altamente objetivo, já está designando todo mundo que está ali e que ouviu, né, a saudação. É uma saudação objetiva. O Ariano Suassuna disse que gostava da língua portuguesa pela simplicidade dela. E aí ele fez uma comparação... Lógico, brincando, ele era um humorista, antes de mais nada, ele era um grande humorista. E ele fez uma comparação com o espanhol. Ele disse que o espanhol era uma língua estendida, porque... Aí ele citou o exemplo. Por exemplo, manhã em português é mañana em espanhol. Acrescenta sempre uma sílaba a mais. E que isso tirava a simplicidade que o português tem, né? É verdade. Olha, Douglas, eu quero fazer um parênteses, relembrar uma coisa que agora eu consegui lembrar. Sim. Outro grande educador brasileiro que batalhou muito também pela escola pública de qualidade, tá certo? O Fernando Azevedo lutou muito, publicou livros importantes, lutou muito pela escola pública de qualidade. Não é citado pelo Paulo Freire. Ele e o Anísio Teixeira, dois grandes educadores, além de outros também, né? Professor, agora vamos deixar essa questão ideológica de lado e vamos falar da nossa língua mesmo na sua essência. E tem situações que ainda deixa muita gente em dúvida, né? Essa questão, vamos começar pelo mais e o mas. O mas com S, a S no final, e o mais com IS. Inclusive, isso veio à tona por conta de um tropeço na língua praticado por um ministro da Suprema Corte. Mas isso é corriqueiro, É o erro mais comum mais que existe comum, na língua portuguesa, Douglas. É o erro mais comum, né? A confusão entre o mas... Começa da pronúncia, né? São muito parecidas até, né? Muita gente, ao invés de pronunciar apenas mas,
pronuncia mais. Né? Então é a confusão entre o mas, a conjunção adversativa, e o mais, que pode ser advérbio. Então o erro, a confusão começa na pronúncia, porque se pronuncia sempre mais para designar qualquer um deles. Então o erro é esse aí. Agora, uma maneira prática de evitar esse erro, quando você quer usar o mas, né, no sentido de adversativo, né, não use o mas, simplesmente use o porém, ou no entanto. Se tiver dúvida, chuta o porém, né? Chuta o porém, coloque o porém. Né, quando você quer dizer algo como assim, eu cheguei cedo, porém já havia pessoas na sala, né? Em vez de dizer eu cheguei cedo, mas já havia pessoas na sala, você diz porém já havia pessoas na sala. E tá aí a riqueza da nossa língua, né? De ter uma variação de palavras para dizer a mesma coisa, né? A língua portuguesa é muito rica mesmo, né? É extremamente rica, com muitos sinônimos, né? Com muitas correspondências entre palavras, é riquíssima. Professor Washington Ramos, nós temos outra grande dúvida e eu diria até erros recorrentes na aplicação dos porquês, não é? O porquê junto, o porquê separado, o que acentuado. Qual seria a dica mais fácil para quem está nos vendo agora, para não incorrer nesse erro? Bem, são vários, né? Vários porquês. A primeira coisa é lembrar que o porquê de pergunta, ele é separado. Esse foi o que eu nunca esqueci, professor. É separado. Eu acho que eu aprendi isso em tenra idade. É recorrente lá o Colégio Dom Severino, ali na Vila Operária. Nunca esqueci desse porquê separado quando você vai questionar. Para fazer quando pergunta. Ele vem no início da frase, né? Não, e também no meio. No meio também. Quando a pergunta é indireta. Que existe a pergunta direta, com ele no começo, e a pergunta indireta, né? E nunca é tarde para se aprender. Não. Nos meus conhecimentos era apenas no início. Que bom que no meio também, né? No meio, se a pergunta foi indireta. Vamos dar um exemplo, professor? Por exemplo, você com a pergunta indireta, no tipo de frase, ele está perguntando por que você está triste. Ele está perguntando por que você está triste. Essa é uma pergunta indireta. E com o porquê no meio da frase. No meio e separado. Separado. E quando é que é junto, professor? Ao responder? É junto quando vai responder, né? Porquê de resposta quando indica uma causa. Ele saiu mais cedo porque precisava trabalhar. Aí é junto. Junto e sem acento. E o porquê com acento é quando ele é equivale a um substantivo, né? Com acento. Com acento, quando ele equivale a um substantivo. O porquê com acento. Junto e com acento. Quando você diz, por exemplo... qual o porquê disso, né? Exato. E também ele sempre significa razão ou causa. Ele quer saber o porquê disso, ou seja, ele quer saber a razão disso, ou ele quer saber a causa disso. Então esse porquê, que significa razão ou causa, ou motivo, ele é junto e com acento, que ele equivale a um substantivo. Substantivo causa, substantivo motivo, substantivo razão. Professor, outra dúvida cruel que pega muita gente. Quem nunca se viu, né, na hora da concordância verbal, com o sujeito concordando com o verbo. Se for um sujeito simples, é mais fácil. Quando é um sujeito composto ou quando representa um coletivo, aí há algumas variações. E aí é que muita gente se perde. É verdade. Não é? É muito comum se cometer o erro de se deixar o verbo no singular quando o sujeito está no plural, mas está colocado depois do verbo. Quando ele vem antes do verbo, geralmente não se erra, mas quando ele vem depois do verbo, se erra muito. Vamos exemplificar, professor. Por exemplo, muita gente diz assim... Começa pelo errado. Muita gente costuma falar assim, já chegou, ainda agorinha já chegou as encomendas.
As encomendas, a sujeito está colocado depois do verbo. O verbo tem que ser no plural, O porque verbo tem que encomendas é sujeito plural. sujeito plural. Né? Chegaram as encomendas. Esse erro é muito comum. E aí eu me lembrei, professor, quando eu estudei, faz muitos anos, que eu estudei, comecei a estudar, e lá esses exemplos eram dados, por exemplo, antigamente as pessoas mandavam cobrir botões. E muitas casas que faziam isso colocavam a plaquinha na porta. E era sempre de forma errada. Cobre-se botões. Ainda é comum esse erro. Ainda é comum, né? É comum, Quando sim. na verdade deveria ser cobrem-se botões. É. E é o mesmo caso do verbo vender, alugar. Alugam-se casas, é o correto, e não aluga-se. Aluga-se. Né? Vendem-se frutas, o correto é vendem-se frutas e não vende-se. É muito comum, né, nesse caso aí, que é um caso de voz passiva, né? Se deixar o verbo no singular quando o sujeito está no plural, né? Vende-se frutas, está errado, o correto é vendem-se frutas, né? Agora, professor, por que eu imagino que nos últimos 30 anos os investimentos em educação, os últimos dados que eu vi são absurdos, que triplicou, quintuplicou o investimento em educação. E, no entanto, a gente ainda vê hoje muita gente, vamos chamar de semi-analfabeta, e inclusive autoridades cometendo erros triviais, professor. Como é que se justifica isso? Falta de amor à língua portuguesa, falta de respeito à língua portuguesa. Quer dizer, as pessoas, como eu já falei antes, as pessoas precisam valorizar mais a língua portuguesa, precisam gostar mais da língua portuguesa, precisam, na verdade, amar a língua portuguesa, porque é o que nós temos de mais íntimo, como eu já falei. Então, a razão para ainda haver tantos erros não é só na educação, não. A razão para haver muitos erros é nessa falta de respeito, nessa falta de amor à língua portuguesa. É preciso que a gente goste da língua portuguesa, é preciso que a gente procure usá-la da maneira mais objetiva possível. E quando o senhor fala em amor à língua, eu entendo, mas assim, o senhor está querendo falar também sobre a questão do respeito, né? Respeitar a língua que você... da sua nação, do seu país. Mas, professor, a gente está vivendo hoje num país que, quando você vai falar em pátria, em amor à pátria, já é visto de forma ideológica, já é, muitas vezes... Outro dia eu vi uma jornalista dizendo, não, a manifestação lá estava cheia das bandeiras. Aí a pessoa, que bandeira? Bandeira do Brasil. Oxe, não deveria ser honrado uma manifestação dessa, independentemente de quem esteja por trás. Nós pegamos outro dia a filha de um grande artista, uma pessoa muito importante na cultura nacional, sambando em cima da bandeira. Um crime. Outros pegam a bandeira do Brasil em protesto e queimam. Crime que tem que ser punido. Eu não sei, professor, o senhor deve ter, nós somos da mesma geração praticamente, e eu acho que o senhor estudou em escolas públicas como eu. Estudei em escola pública, estudei no liceu. E a gente formava antes de entrar na sala, a gente ouvia o hino nacional e a gente aprendia os nossos símbolos e a respeitar os nossos símbolos. E eu acho que eu estou falando isso porque a língua, eu acho que é o maior símbolo de uma nação, de um povo. É verdade. Agora, veja bem, nós temos que lembrar também, Douglas, que a língua portuguesa, a bandeira brasileira, os símbolos nacionais, eles não pertencem a um partido, não claro pertencem a partido nenhum. Não é? As pessoas esquecem disso. Né? E parece que algumas pessoas, quando veem alguém cometendo um crime de lesa pátria, um crime de desrespeito à bandeira, aos símbolos nacionais, eu sinto que as pessoas ficam com vergonha de protestar contra isso. Não tem que ter essa vergonha, tem que protestar. E as autoridades competentes têm que punir quem atentar contra os símbolos nacionais, contra a bandeira nacional. Falta punição. O senhor está certíssimo quando o senhor fala nessa necessidade que o Brasil precisa de amar a língua, de amar a pátria, não como um partido,
Mas como a nação. Como nação, independentemente de qualquer partido, de qualquer ideologia, independentemente, tem que se amar, tem que se respeitar, não é? Sem dúvida, professor. Bom, e nós estamos chegando ao final, eu sei que o senhor tem compromisso e a gente não vai estender muito, mas eu queria fechar a nossa conversa com uma reflexão. A gente sabe que a nossa língua é viva, né? Ela é viva, Muito viva. Desde que a gente começou a estudar, que o senhor começou. Quantas coisas não já mudaram, né? Mas daí você vandalizar a língua é outra história. Você pegar uma língua que ela evolui, e aí a gente podia citar alguns exemplos aqui, professor. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que mostra a evolução da língua. Eu tenho uma amiga que eu adoro muito, que ela se chama Bárbara. Sei. Mas Bárbara vem de uma coisa feia na nossa língua, né? Que evoluiu para uma coisa bonita. Hoje ninguém assimila mais a Bárbara à barbárie ou à barbaridade, né? No momento de falar, as pessoas automaticamente elas sabem que o nome próprio Bárbara nada tem a ver com uma ação bárbara. Isso. Nada tem a ver, né? É uma coisa Mas automática. houve uma evolução. Isso é uma evolução. É uma evolução, sim. Quando você dizia vós me sei e hoje você fala você, é uma evolução. É uma evolução, Hã? é sim. Quando você... Me ajude, tem tantas outras palavras que evoluíram, que cresceram não, que evoluíram, mostrando que a nossa língua ela é viva, ela carece dessa necessidade, porque existem os neologismos que terminam sendo incorporados e até algumas palavras estrangeiras que são incorporadas à nossa língua. Mas daí você querer, como eu usei a expressão, vandalizar, barbarizar no sentido de barbárie, a língua é outra história. Outra história. Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que o todes não cabe na nossa língua por todas as razões possíveis e imagináveis, professor. Não cabe. Veja bem, tanto é que ele só está divulgado, esse todes e outras coisas semelhantes, só estão divulgados na internet. Você no dia a dia, raramente você vê alguém falando. Alguém fala isso, às vezes, numa solenidade, assim, no nicho. No nicho, exatamente. Mas no geral. E a grande diferença que a gente está falando aqui de uma língua viva é de que quando ela se modifica, é porque uma palavra ou um termo já foi incorporado por toda a nação. Você não pode incorporar espontaneamente, você não pode incorporar e muito menos impor uma modificação linguística para atender a uma demanda específica, né, professor? É verdade, você não pode impor isso não existe imposição da língua, né? Quem faz o idioma são as pessoas. Não é uma ideologia que vai decidir o uso de palavras e expressões, não é uma ideologia. E aqui vai uma colocação minha, um pensamento meu com relação a essa questão da língua, né? Que eu acho bem interessante. A nossa língua, ela é viva, ela evolui, vez por outra vem umas modificações, como é que a gente chama? Atualização da língua, da gramática, mas a gente não pode perder de vista, professor, de que, por exemplo, e aí é minha, porque eu sei que o senhor, como estudioso da língua, pode pensar diferente ou não vai querer concordar comigo por uma questão de ética, às vezes. Mas, por exemplo, hoje nós temos a nossa língua e nós temos a linguística. E para a linguística, o certo é o errado é o certo, porque não existe mais essa diferença. O importante é se comunicar. Mas, embora isso seja uma ciência dentro da nossa língua, nós temos a nossa língua escrita, a nossa língua normatizada. Nós não temos uma língua porque o português o correto não existe porque eu ou o senhor queremos, mas porque enquanto nação, enquanto povo, nós precisamos dessa identidade, até para a gente ter e não perder o sentimento de pertencimento, professor. A língua nos torna uma nação. Então, assim, se eu vou entender
que uma pronúncia errada ou uma escrita errada está correta, eu estou virando as costas para a minha língua. Mas essa é uma crítica minha, eu não sei o que o senhor pensa sobre isso. Você estaria virando as costas para o vernáculo. Para o vernáculo, para o aspecto vernacular da nossa... O problema, a questão, Douglas, é a seguinte, é que a linguística, já desde o Saussure, que foi o, digamos assim, o primeiro grande idealizador, teorizador da linguística, ele já dizia que a linguística tem que estudar todas as manifestações do idioma. Ela tem que estudar todas as manifestações do idioma e ela não deve estudar somente a bela linguagem, somente o vernáculo, somente o que a gramática normativa preceitua. Não, ela não deve estudar só isso. A linguística tem que estudar todas as formas de manifestação linguística, todas. Inclusive as mais absurdas que houver, por exemplo. O Saussure já dizia isso. O problema é que, com base nessa teorização do Saussure, alguns linguistas e nas nossas universidades, parece que eles criaram assim uma certa ojeriza à gramática normativa, parece que eles criaram um certo ódio à gramática normativa, o que é um grande defeito, um grande erro, um grande equívoco. Porque uma coisa é você estudar essas variações. Vai estudar todas as variações, outra coisa é você estudar o vernáculo. Quer dizer, uma coisa não invalida a outra não, de jeito nenhum, porque o vernáculo prima principalmente pela língua usada de maneira objetiva, clara, direta, para que haja compreensão entre as pessoas. Não é? Veja bem, nossas expressões aqui do Nordeste nem sempre são compreensíveis lá no Rio Grande do Sul, lá no Paraná. E vice-versa. Vice-versa. Então, a língua vernacular, a gramática normativa é para que a língua seja usada da maneira mais objetiva, mais clara, mais direta possível. Não é para ofender ninguém, não é para ter raiva de ninguém. Então, o grande equívoco de alguns linguistas, não são todos, que eu já vi linguistas, já assisti palestra de linguista, e a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: olha, não se trata aqui de denegrir a língua culta, de denegrir a gramática normativa. Eu não vou denegrir, não vou falar mais da gramática normativa. E que fique claro, gente, pelo amor de Deus, que eu vi outro dia uma moça protestando, querendo fazer a gente acreditar que denegrir vem de negro, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vem do latim. E também o contrário também, Douglas. É preciso também que as pessoas que valorizam o vernáculo, que valorizam a gramática normativa, é preciso também que elas não falem mal das variações linguísticas, das outras variações, digamos assim, das maneiras erradas, entre aspas, que as pessoas usam. Não, a gente tem que primar pelo vernáculo, mas sem discriminar, sem ter nenhum preconceito contra quem fala de outra maneira, né? Com outras variações, né? Com erros, entre aspas, como os linguistas dizem, né? Nesse aspecto, o que vale é a comunicação. O que vale é a comunicação, Agora, se a comunicação puder ser mais objetiva possível, né? Mais direta, mais clara, para a devida compreensão das pessoas, melhor ainda. Perfeito, professor. Eu sei que o senhor está com um compromisso e a gente vai encerrar por aqui, porque senão a gente, como se costuma dizer, a gente varava a noite, né? É verdade. Mas olha, você que nos assiste nesse momento e que ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita essa oportunidade, faz sua inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar esse link. Manda esse link para todo mundo que você conhece, começando pela família, depois bota no grupo do WhatsApp da família, do condomínio, da associação de moradores, do trabalho, da igreja. Bota esse link para rodar o mundo todo, porque todo dia a gente aprende um pouquinho mais. Eu não sei nada, eu fico preocupado todo dia, professor, em não errar. Mas não fico com a segurança de que sei, não. Isso é terrível, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E quem sabe o senhor não volta outras vezes aqui, porque esse tema ele é bem palpitante, viu? Estou muito honrado pelo seu convite, fico muito satisfeito e agradeço esta excelente oportunidade, é uma enorme oportunidade. Muito obrigado, Douglas. Nós é que agradecemos. Até o nosso próximo encontro, na próxima semana.